Capítulo 10. Nós temos que viver nossa vida. Há quanto tempo ele está vigiando? Najak não estava no campo com os outros alunos agora há pouco? Mas ele apareceu na frente de Mika em um piscar de olhos, deixando perplexa. Você não parece tão bem, explicou Najak antes mesmo de Mika pudesse perguntar. Como ele sabia que Kronk e eu estava conversando? Ele provavelmente estava focado na partida. Não há como ele ter ouvido suas vozes em meio a todos os aplausos. Não fique mais sozinha com Kronk, disse Najak. Quase soou como uma ordem, o que assustou Mika. Najak geralmente era gentil e atencioso. Najak leu sua expressão, mas ficou frustrado por não poder explicar tudo para ela. Ele varreu seu cabelo suado e mordeu seus lábios. O que eu quero dizer, ele começou a dizer. A cheiro de vampiro vindo de Kronk. Mas Najak não disse essa parte em voz alta. Ele olhou para a bebida vazia e fez uma expressão um pouco perturbada. O olhar o fez parecer como qualquer outro aluno, e Mika riu. Desculpe, eu bebi tudo, disse ele. É seu, disse Mika com calma. Eu trouxe para você, ela explicou. Ela se lembrou de todos os presentes empilhados em seu assento no banco. Você tinha tanta coisa no seu assento que eu não achei que precisava adicionar pilha, explicou Mika, embora Najak não tenha perguntado. Najak não discutiu ou protestou em resposta. Ele levantou a bebida meio vazia para os lábios e bebeu o resto. Depois colocou a garrafa vazia na mão de Mika. Obrigado, eu estava com sede, disse ele com calma, embora isso fosse uma mentira. Mas de toda a bebida que ele recebeu, não havia razão para ele beber o de Mika. Eu queria agradecer por nos ajudar com Kronk naquele dia, disse ela. Por nós, ela quis dizer a si mesma e a Khan. E a maneira como ela disse nós incomodou um pouco Najak. Eu estava ajudando meu primo, não todos vocês. Não precisa me agradecer. Mas eu não gosto que você esteja me agradecendo por ele. Najak era inflexível às vezes, e particularmente rigoroso com seus irmãos. Acima de tudo, ele desenhou linhas claras quando se tratava de moral e relacionamento. No entanto, Najak descobriu que suas linhas estavam sendo cruzadas repetidamente e ele resolveu fazer algo a respeito. Quando ele decidiu viver entre os humanos e se envolveu nos assuntos de Khan e Mika, ele estava confiante de que se manteria firme e não seria influenciado. Mas ele tinha cruzado a linha. Khan, que parecia exausto e pronto para desistir de tudo, na verdade acabou sendo bastante hábil em perseverança silenciosa. Najak de repente se viu abandonado. É melhor ir, disse ele e passou por Mika sem olhar para ela. A luz do sol forneceu a quantidade certa de calor e o céu estava claro. Mika ficou lá por um momento, a brisa fresca do início do verão passando por ela. Quando o jovem lobisomem, eles eram constantemente caçados por vampiros adultos, e depois sempre fizeram parte de uma cateia. Eles sempre souberam o que eram e nunca questionaram. Najak herdou seu nome dos seus ancestrais. O nome nobre, passado de uma grande linhagem de lobisomem, o encheu de orgulho. Se alguém questionasse sua identidade ou existência, Najak discordaria com confiança. Najak imaginou o rosto de Khan por um momento. Ele não sabia o que Khan era e isso o incomodou. Najak fechou os olhos, tentando acalmar sua mente, o que tem sido caótico ultimamente. Nada foi claramente resolvido, mas a vida continuou. Ocasionalmente, Khan e os irmãos conversaram casualmente. Ace e Najak, que estava abrigado, voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Todos eles se sentaram junto à mesa sem incidente. Eles continuaram a viver sua vida como se não houvesse pendência não resolvida ou necessidade de ter uma conversa séria com mais ninguém. Ninguém mencionou nada. Najak lembrou o que Giri havia dito a ele alguns dias atrás. Ainda temos que viver nossa vida, Najak. Coisa inesperada podia acontecer. Os irmãos podiam brigar, os vampiros podiam aparecer do nada, mas eles tiveram que continuar vivendo suas vidas diárias. Era assim que os irmãos sobreviviam. Os risos de Simão era gentil como sempre. O som dos pássaros de Joana correndo para a cozinha era reconfortante. A maneira como os humanos formavam família era familiar aos irmãos lobisomem. Eu não sei como descrever isso. Tail, que nunca ficou sem coisa para dizer, estava momentaneamente sem palavra. Ele cobriu a boca com a palma da mão. A colher que ele segurou caiu sobre a mesa com um baque. É terrível, disse Enzi, limpando rapidamente a boca com um guardanapo. Como eles eram lobisomem, ele não precisava comer, mas mesmo para eles foi terrível. Ele é melhor do que eu em todo o resto, mas a culinária dele é um pouco diferente, disse Simon, o calor subindo em seu rosto. Ele olhou para seu filho Khan e sorriu. Definitivamente parecia delicioso, mas tinha um gosto horrível de uma maneira estranha e bizarra. Completamente inconsciente, Khan provou sua própria comida e fez uma cara inocente.
Isso é tão ruim assim? Ele perguntou sem remorso. Enzi enxugou a boca com água e perguntou a Khan com um olhar sério no rosto. Espera um segundo. Isso é uma tentativa de assassinato? Claro que não, Enzi, disse Giri enquanto pisava no pé de Enzi. Ele olhou para Simão e Joana com cautela. Então por que você não come o meu também? Respondeu Enzi. Bem, é... Isso é... E você pode tirar o pé do meu? Isso dói. Giri tirou o pé de Enzi, tossindo desconfortavelmente. Eu garanto que ele tem algum tipo de rancor contra nós. Enzi disse para que apenas seus irmãos pudessem ouvir. Theo começou a rir. Ele não sabia o que era tão engraçado, mas Simão e Joana começaram a rir com ele. Najak comeu sua comida silenciosamente em meio a toda a risada. Enzi sentou com os braços cruzados no peito. Ele balançou a cabeça e disse: Ele perdeu seu paladar com certeza. Theo viu Najak comer como se nada tivesse errado e decidiu tentar por si mesmo. O quê? Mas é o mesmo que o meu? Theo gritou, enxugando a boca com água. Najak sorriu um pouco com a reação do seu irmão e terminou calmamente sua refeição, sua expressão inalterada. Ver Najak terminar seu prato deixou uma boa impressão em Khan. Khan estava tentando ser o mais discreto possível porque não queria que ninguém descobrisse que seu paladar estava desaparecendo. Mas ele se sentiu um pouco mal por Najak. Ele disse em silêncio para ele: Você não precisa comer tudo. É verdade, minha comida é terrível. A comida não fez nada de errado, disse Najak de fato. Ele está certo, é culpa do cozinheiro, disse Enzi friamente. Giri olhou para seu irmão intensamente. Pare de olhar para mim, eu poderia realmente explodir em chama. Enzi disse fazendo bem sim. Ele olhou para sua irmã. Depois que os irmãos apareceram, nunca houve um momento de tédio na pousada cinza. Finalmente estava movimentado e cheio de vida. Uma coisa estranha que Joana observou foi que a temperatura interna continuava subindo por algum motivo desconhecido. No começo, ela pensou que era apenas o calor do verão, mas depois de um tempo, o calor incomum fez se perguntar se havia um problema com o sistema de resfriamento. Claro que ela não tinha como saber que era devido à alta temperatura corporal dos lobisomens. A propósito, você esqueceu? Você esqueceu, Najak? Sobre hoje! Os olhos de Theo eram grande e redondo como de um cachorrinho. Theo sempre fazia essa cara quando havia algo que ele queria. Claro que não, como eu poderia esquecer? Você me lembra disso a cada minuto? Sorriu Najak. Mesmo que Theo tenha perguntado a ele mais de 30 vezes, ele não pareceu irritado. Najak não sorria muito, mas para seu irmão mais novo veio facilmente. Oh, é hoje? Uma viagem à cidade, que divertido, Theo. Sim, estou tão animado. Simão sorriu gentilmente e estava animado para a viagem de Theo. Ainda não fazia muito tempo desde a chegada deles, e havia muitos lugares e coisas que ele ainda não tinha visto. Vermelha é conhecida por seus frutos do mar. Não se esqueça de experimentar um pouco, disse Joana enquanto colocava biscoito recém-assado na mesa. Theo acenou alegremente e agarrou-se a Najak sentado ao lado dele. Najak, eu também quero comprar algumas roupas novas, e sapato e uma bolsa. Vamos no centro da cidade e na Floresta Lilás hoje, certo? Certo? Você está certo, nós vamos. Theo se acalmou um pouco, mas só depois que Najak tranquilizou que tudo aconteceria hoje. Por que você não mostra, Khan? Joana sugeriu. Khan, que estava limpando as placas, parecia surpreso por um momento. Sem você, a Floresta Lilás é perigosa, disse Joana. Seu comentário confundiu Giri. Como a floresta pode ser perigosa? Todos os irmãos se viraram ao mesmo tempo para olhar para Khan.